Então, assim, busca-se o melhor prédio de Itaquaquecetuba, que nunca vai ser igual ao melhor prédio de Guarulhos, que nunca vai ser igual ao melhor prédio de São Paulo, né? Então, em Ibitinga, para instalar a vara, foi a vara criminal, foi a primeira vara criminal que eu trabalhei, especializada. Graças a Deus, quando as coisas ficaram mais legais para mim em termos de rotina, né? E isso foi em que ano? 2012. 3 anos. 2012. 2011, 2012, por aí. E a vara era do lado do fórum. Era um galpão do lado do fórum, porque não cabia dentro do fórum e precisava de uma vara criminal, né? Então era do lado do fórum, era um galpão. Do outro lado da rua era um hospital. Então, às vezes, chegava viatura com preso, com ambulância, com tudo. E assim, eu lembro que eu falava, na época tinha aquele programa CQC. Eu falava, eu vou chamar o CQC. Porque o povo acha que vida de juiz é glamour. Não é esse glamour que todo mundo acha, sabe? Eu falava, eu preciso, o CQC precisa mostrar isso, né? Claro que eu falava de uma forma mais descontraída. Sim, claro. Não tinha estrutura, né? Isso. Nem sempre a gente conta com estrutura. Funcionário público não trabalha pouco nunca, né? Então, mas eu acho que, independente de tudo isso, nós estamos ali para servir a população e a gente tem que saber atender, né? Mas é isso. Quando houver um juiz que destratou um advogado, essa não é a regra. Sim. Mas a gente acaba sendo rotulado por isso. Por essa postura. É porque o juiz, né? Ele tem não sei se é a palavra poder, mas ele tem o poder de chegar naquele advogado e reprimi-lo. E se ele disser alguma coisa, ele pode perder até a OAB, por exemplo. Aí você conta com a personalidade, né? Então, assim, como aquela pessoa que está ali no exercício daquela função de poder lida com isso. Alguns abusam, né? Alguns Sim. Não chega a ser abuso, mas se valem aí de uma determinada posição, que eu não acho que a palavra seja privilegiada, mas no entendimento de muitos né? Mas eu acho que hoje, Érica, assim, olhando como que tá hoje as redes sociais, como elas estão... Tá controlando, hein? Tá controlando muito qualquer tipo de atitude. Não, você sabia que eu saí num vídeo na rede social como uma juíza que estava praticando abuso de autoridade. Você? Nossa. E a corregedoria caiu em você? Eu vou contar a história. Foi assim. Nossa. Dá tempo de contar aqui? Tá, à vontade, fica à vontade. Olha só. Tá tranquilo. Olha só. Eu não gosto de atrasar a audiência. Eu não gosto porque eu marco muita audiência e eu quero fazer todas. Tá. E também porque eu tenho vergonha de chegar atrasada. Fica todo mundo lá esperando, né? Tem o defensor, tem o promotor, tem as testemunhas. Eu acho feio. Então eu não gosto de atrasar. O que aconteceu? Fui fazer uma ressonância magnética. Me mexi na máquina. Teve que começar tudo de novo. Não me deixaram sair. Atrasei meia hora. De São Paulo até Itaquá, demora. Dá uns 45, 50 minutos. Fiquei apavorada. Parei num posto de gasolina antes de chegar em Itaquá e falei: Fernando, meu escrevente, me manda o link da audiência para eu não atrasar. Eu vou fazer daqui do carro. Era dia 6 de setembro ou 5. Eu vou fazer daqui do carro. Terminando essa audiência, porque era para ouvir uma testemunha e interrogar o réu. Eu falei, dá tempo, porque uma era 13 horas, a outra era 14 horas. Então eu ia terminar e ia me dirigir para o fórum em seguida para continuar as audiências no horário. Tá. Comecei a audiência, deu tudo certo. Ouvi a testemunha, era um crime de receptação. O policial falou, olha, não encontrei o réu perto da perua, ele estava do lado de fora. E o outro policial não lembrava de nada. Quando eu fui interrogar o acusado, quem é da comarca já me conhece. Então, quando eu falo assim, doutor, o réu vai ficar em silêncio, ele já sabe, não precisa falar nada. Olha o que a prova oral produziu. Nada. A gente já deu a sentença absolutória. Uhum. Aí eu falei, doutor, o réu vai ficar em silêncio, mas ele não era da comarca, ele não me conhecia. Mas às vezes o advogado já sabe, quando o juiz fala assim, eu não posso adiantar o julgamento. Né? Sim, sim, claro. Aí ele falou, não, o meu cliente vai responder só as perguntas da defesa. E tem essa questão que o STJ já falou, ele pode responder só as questões da defesa, mas ainda tem muita controvérsia com isso. Muitos falam, olha, é um prejuízo, porque se ele vai responder só da defesa... Fica muito fácil, né? Isso, as perguntas estão encaminhadas, ele não está falando a verdade, ele perde a credibilidade, enfim.
Cada um interpreta de uma forma. Quando ele falou isso, eu falei, doutor, só da defesa? Aí eu lembro que eu falei, deixa ele só em silêncio. Aí o promotor falou, não, se vai deixar ele responder só as da defesa, então eu quero que consigne. Coisa que também não precisa, porque a audiência está gravada, você não precisa mais ficar registrando nada em ata. Né? É via Teams? Era no Teams, entendeu? E aí começou uma discussão e ele falou assim, então eu quero que tá gravando, então é abuso de autoridade que vocês estão cometendo. É abuso de autoridade. Falei, doutor, ele vai falar o que ele quiser. Deixa ele falar o que ele quiser. Não, é abuso de autoridade. E eu não gosto de gritaria na audiência. Então, quando ele começou a gritar, eu esperei ele terminar. Quando ele terminou, eu falei, vai me deixar falar, doutor? Eu vou poder falar? Vou me interrogar. Aí o réu respondeu tudo. Assim, acho que o réu nem percebeu tudo que estava acontecendo. Foi absolvido. Passou. O advogado editou. Uma semana depois, eu absolvi. Ele editou o vídeo. Ele editou o vídeo. Uma semana depois eu tava no Instagram, tretas jurídicas. Você estuda tanto pra sair no tretas jurídicas. Sabe? Tretas que dão honorários. Eu falei, gente, que isso? Mas a corregedoria caiu? Não, então, aí eu liguei antes, né? Porque eu falei, gente, que confusão é essa? No outro dia eu tava fazendo um júri e meu celular aqui, vum, vum, vum. Érica, não liga não. Érica, não sei o que era. Quando eu fui ver, tinha um advogado, que eu não lembro o nome dele, candidato para a presidência da OAB. Já tiveram tantos, né? A gente se perde. Ano passado, fez um vídeo comigo, nesse vídeo, falando que eu era inimiga do Estado Democrático de Direito. Falei, gente, eu não mereço isso, eu sou a pessoa mais garantista do mundo, não pode ser. E eu fiquei chateada, mas não pelo que estavam falando. Eu falei, gente, internet chega em todo mundo, né? E assim, é engraçado porque o que eu mais tinha medo na vida era aparecer na internet. Porque eu não gosto, como eu falei, eu sou juíza dentro do fórum, saiu dali, acabou, não quero que ninguém nem me veja, sabe? Aí tava lá um monte de amigo meu e não sei o que. Aí eu liguei pra corregedoria. Eu falei, aconteceu isso. Aí o assessor da corregedoria falou assim, não, fica tranquila. Se o corregedor quiser falar com você, a gente vai te telefonar. Aí morreu o assunto? Não, aí me ligaram. Por quê? Porque saiu que eu fiz a audiência do carro. Né? E não pega bem você fazer. Mas assim, ninguém sabia das minhas intenções. Então o pessoal falava assim, isso que eu chamo de trânsito e julgando. Por quê? Porque tava fazendo do carro. Porque eu tava no carro, entendeu? E assim, aí ele me chamou pra falar, olha, você pode ser mais enérgica na audiência. Aí eu lembro que ele viu meu prontuário, né? Porque a gente tem um prontuário. Aí primeiro ele falou, boa juíza, não sei o que. Aí depois ele falou, olha, não faça audiência no carro. Aí eu falei, aí eu expliquei por que eu fiz. Ele falou, melhor atrasar. Não tem problema. Você foi querer ajudar? Isso, entendeu? Ele falou, é melhor atrasar, chega atrasada, não tem problema. Porque aí você não abre essa discussão, né? Entendi. Então, assim, ele me chamou por isso. Não foi nem por abuso de autoridade, porque não aconteceu nada disso, né? Mas tem esse controle. Você absolveu, cara. Mas o advogado, eu pensei, eu falei, gente, se eu tivesse condenado, ele não tinha prova nenhuma, não faria nada além de absolver. Mas, assim, eu acho que se eu tivesse condenado, ele recorreria e esperaria uma decisão. Não ia atacar a pessoa do juiz, porque eles acham que alguém poderia misturar as coisas na hora do julgamento, Entendi. Né? Eu não faço isso. Às vezes eu me indisponho com os advogados na audiência e eu demoro para julgar o processo. Entendi. Sabe? Sei. Eu nunca dei sentença misturando o pessoal. Nada, não. Tá. Não, porque assim você dorme tranquilo, né? Sim.